Olá, tudo bem, pessoal? Tudo certinho? Tá bom. Olha só, hoje a nossa videoaula é sobre a dimensão epistemológica da educação física brasileira. Tá? Então, quando nós pensamos na dimensão epistemológica da educação física brasileira, e nessa aula nós vamos nos ater a 3 objetivos. Tá? Então, o primeiro objetivo é identificar as principais linhas epistemológicas presentes na educação física e as suas relações com a prática científica e a prática pedagógica. O nosso segundo objetivo é observar o aspecto temporal e presente e o movimento epistemológico, assim como as relações que estabelecem com o processo formativo, além de elaborar um mapa conceitual relacionando o conteúdo discutido com a prática científica e a prática pedagógica na educação física, tá? E valorizar o saber docente por meio da experiência vivenciada no processo formativo. Deixa eu só verificar uma coisa aqui, por que a tela está... Bom. Vou só compartilhar a tela novamente, porque eu não sei porque o slide não está modificando para vocês. Vamos lá. De novo. Isso, agora deu certo. Então, aqui o slide anterior, que é o slide dos objetivos. Então, o segundo objetivo, observar o aspecto temporal presente na educação física, né, e o movimento epistemológico que a educação física vem fazendo ao longo do tempo, assim como as suas relações com o processo formativo, e esse é o primeiro objetivo, né, procedimental. O segundo objetivo procedimental é a elaboração do mapa conceitual, relacionando todo esse conteúdo discutido na aula, né, com a prática científica e a prática pedagógica na educação física, além de valorizar o saber docente por meio da experiência vivenciada no processo formativo. Então, quando nós pensamos na educação física, na dimensão epistemológica da educação física, é super importante nós ficarmos atentos, né, que a educação física é uma grande área do conhecimento. E se a educação física é uma grande área do conhecimento, ela vai se relacionar tanto com as ciências biológicas, quanto com as ciências humanas, quanto com as ciências sociais. Mas essas relações nem sempre aconteceram dessa forma, né? Então, essas relações elas vão se modificando ao longo do tempo. Por isso é importante a gente observar esse aspecto temporal epistemológico da educação física. Opa! Passou? Então, aqui, pensando no processo histórico da educação física, nós dividimos esse processo histórico com base em Castellani Filho, em Bundens, tá? Nós dividimos esse processo histórico em 4 períodos. Então, o primeiro período, de 1960 a 1860 a 1930. Deixa eu ampliar a tela aqui, é mais fácil para vocês visualizarem. Então, o primeiro período de 1860 a 1930. Nesse período, nós observamos a introdução da ginástica na educação física, isso que se chamava de educação física na época, né? E uma preocupação muito grande com a eugenia e o higienismo, né? É importante observar as precárias condições de saúde
nessa época, né? Então, nós temos aí uma influência médica muito grande na educação física, né? E a preocupação com o melhoramento da raça, né? Que seria a eugenia. Então, a gente já percebe, desde 1860, uma preocupação muito grande com as questões relacionadas ao corpo. Né? 1860 até 1930, mais ou menos, aí, ali Primeira Guerra Mundial. De 1931 até 1949, o Brasil passa por um período ditatorial, né, e observa-se, era Getúlio Vargas, né, e observa-se ali na educação física uma fase muito forte de militarização do corpo, né, e a preocupação com a prática desportiva. Essa militarização do corpo, ela também estará relacionada àquela ideia de um corpo forte, um corpo saudável, né? Um corpo que possa ultrapassar aí as diferentes intempéries e os diferentes momentos da vida, né? E a preocupação com que esse corpo ele seja um instrumento de segurança nacional. Então, a preocupação com a guerra, né? De enviar homens fortes e saudáveis para a guerra. E a preocupação também com a prática desportiva como uma forma de fortalecimento desse corpo. É super importante a gente lembrar que até aí nós estamos falando do corpo do homem, né? Nós não estamos falando do corpo da mulher. Então, a mulher, ela não aparece nesse processo epistemológico da educação física. Então, o papel da mulher era ficar em casa, né? Tomar conta dos filhos, o papel da reprodução, né? A mulher, ela sempre teve um corpo subjugado, né? Perante essas preocupações com o corpo na educação física até a década de 50. Né? Na década de 1950, de 1950 até 1977, se percebe uma presença muito forte do tecnicismo, né? E do fenômeno esportivo no processo formativo. Então, aí se tem avanços da educação física com relação a essa preocupação do corpo que era puramente biológico, né, e que se começa a perceber que esse corpo biológico, que a performance desse corpo biológico, ela precisa ser trabalhada por profissionais da área. Aí se começa uma preocupação com a profissionalização da educação física, né? Então, na década de 70, início da década de 70, se iniciam os primeiros cursos de formação de professores, de profissionais de educação física. E os atletas, os ex-atletas, os militares, os médicos, eles continuam fazendo parte também desse processo. Né? Nessa época é importante lembrar que o Brasil ainda vivia, né, um período ditatorial, né, diferente lá da época de 1930, né, e que nós tínhamos ainda a prática de esportiva no sentido do controle do corpo. Né? A partir de 1977, o período ditatorial no Brasil começa a cair, começa a perder força, né? E na década de 80 se inicia uma preocupação com a formação humana, né? E uma diferenciação da formação técnica, da formação humana para a formação técnica. Então, esse período de 1980, ele vai iniciar em 1980 e a literatura coloca, eu diria também, que nós ainda estamos nesse período, tá?
é nessa fase que a educação física ela deixa de ter relação apenas com as ciências biológicas, né? E ela passa a ter uma relação mais aprofundada com as ciências humanas e com as ciências sociais. Então, pensando nessa contextualização da formação à prática profissional nos dias de hoje, tá? Só um adendo aqui, lembrando que a preocupação com a licenciatura, com a prática pedagógica na licenciatura, ela só vai acontecer a partir de 2002, tá? Nessa dimensão da formação humana, mas ainda ali numa disputa de poder, a quebra de paradigma com relação ao racionalismo técnico. Então, pensando aqui na educação física escolar, é importante a gente pensar como que todas essas questões, elas chegam até a escola, né? Então, Tardif, Schon, Alarcão, Nova, Neto, de Souza Neto, eles colocam essas questões com relação ao processo formativo, principalmente fundamentadas em uma formação mais crítica, uma formação mais reflexiva, né? Uma formação que traga todos os saberes que esse professor já tem, não só os saberes técnicos, mas o saber experiencial, né? O saber escolar, né? com relação ao contexto escolar, né? O saber tácito, né? Que são as experiências que esse professor já vivenciou. Então, todos esses saberes, eles passam a fazer parte do que a gente chama de saber docente. E a escola, ela passa a integrar esse ciclo, essa engrenagem do processo formativo, principalmente através do estágio, né, da ocorrência do estágio supervisionado e a importância desse estágio, a importância dessas experiências e a importância da reflexão sobre essas experiências na formação inicial, né? Então, nesse slide, nós vemos ali uma engrenagem, né? Então, imaginem que as experiências vivenciadas na escola, né, elas passam a fazer parte da formação desse professor e que vão gerar novas experiências, né? Infelizmente, na formação continuada, esse processo ele não é tão aprofundado quanto na formação inicial, tá? Por um outro lado, mantém-se uma distância muito grande entre o conhecimento conceitual, conhecimento universitário, né, e a realidade da escola. Então, essa engrenagem ela não funciona de uma forma perfeita, ela apresenta aí inúmeras falhas, né? E é super importante a gente refletir sobre essas falhas. Então, pensando nessa historicidade do corpo, na educação física escolar, como que esse corpo ele vem sendo discutido lá de 1860 até os dias de hoje? Quais são os significados que são atribuídos a esse corpo na aula de educação física ao longo da história, né? Esse corpo que não é um corpo puramente biológico, hoje nós já sabemos que é um corpo cultural, é um corpo social, é um corpo afetivo, né? Que quando chega na escola traz toda essa bagagem, né? Junto com as experiências que são vivenciadas pelas crianças e pelos estudantes ao longo da história, né? Como a escola trabalha essa relação entre o corpo e a mente, né? E a naturalização do corpo em sua condição biológica. Então, esse corpo ele é naturalmente biológico, mas ele é afetado, ele afeta também questões
do ambiente. É nesse sentido que é importante discutir essas questões da naturalização, né? Essa relação corpo-mente é algo que vem ao longo dessa história também, principalmente de uma influência religiosa, né? Então, aquela ideia de corpo são, mente sã, né? Como que todas essas questões chegam nesse discurso de controle do corpo. Então, quando a gente pensa lá no higienismo, com relação às condições de saúde, né? Um corpo que ainda passa por esse processo, né? De controle com relação às suas questões de saúde, né? E a educação física, nós percebemos que ela ainda tem muito essa preocupação, né? Com relação à militarização desse corpo, as questões disciplinares, né? Então, a gente observa isso na escola muito forte, né? Como se a criança, quando chegasse na escola, a escola só matricula a cabecinha da criança, né? Porque existe um controle muito rígido em relação aos movimentos desse corpo, né? E com relação também à esportivização, que ainda é muito presente. Os métodos de ensino com relação à prática esportiva ainda estão muito fundamentados no tecnicismo. Então, nós nos perguntamos qual é o lugar desse corpo na educação física escolar. Como que esse corpo chega para a aula de educação física, como o professor observa quem é o outro, quem ele é, como o professor lida com essa questão do lugar do corpo na educação física perante todos esses discursos de controle desse corpo. Aí vem a ideia do se movimentar, né? Vem a teoria do se movimentar e, posteriormente, a cultura corporal do movimento. Né? Entendendo o movimento, primeiro como principal objeto de estudo da educação física, né? E o movimento muito próprio de cada ser humano, de cada ser sujeito, de cada pessoa, né? E muito próprio também um modo dialógico com o mundo, né? De forma autônoma, de forma criativa, de forma inteligente. Então, esse corpo e esse movimento, né, que é cultural, que é político, que é social, que é afetivo, né, e que traz diferentes formas de se movimentar. É como uma liberdade criativa do corpo, a necessidade de se obter a liberdade em relação ao corpo. Tá? Só que essa necessidade de liberdade, ela vai encontrar um conflito muito grande, né? Como ideia de linearidade da escola. E uma linearidade que não existe, porque a escola ela é o caos, ela é um caos organizado. Então, a escola ela é formada por conflitos de pessoas, né, e que já não cabem mais naquele espaço controlado, né? E que também um processo de reflexividade na educação física escolar. Também há esse processo de uma aula mais crítica, mais reflexiva, e a valorização dessa cultura corporal, do movimento, para que
tudo isso recai na assunção de uma experiência histórica, política, cultural e social dos sujeitos. A assunção no sentido de assumir essas experiências históricas. Né? Então, nós vemos que muitas vezes os conflitos políticos, né, em relação à escola, né, e é importante pensar que a escola e a pedagogia e a educação física, elas não são neutras, que naturalmente se assume posturas políticas, né? Então, assumir essas experiências também é parte desses conflitos, né, da escola. Né? Então, quando a escola se coloca em uma posição de controle, da disciplinarização desse corpo, né? Ainda lá na ideia da militarização, mas, por um outro lado, é um corpo que está buscando essa liberdade, está buscando assumir essa experiência histórica, política, cultural e social desses sujeitos, desses estudantes que fazem parte de todo esse processo. Agora, nós temos aí a tarefa, que é a elaboração do mapa conceitual de todos esses conceitos que nós discutimos sobre o processo epistemológico da educação física brasileira. Né? Esse mapa conceitual, ele está disponibilizado nesse link do Canva. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como é que esse mapa conceitual ele vai aparecer para vocês aí no campus virtual. Bom, ele está abrindo, vocês vão ter acesso ao link, vocês vão clicar nesse link, né? Vai abrir a tela desse mapa conceitual, né? E através da adição de tópicos, então essa tela aqui vai abrir para vocês, né? É importante lembrar que esse mapa conceitual é uma das tarefas que estão lá no campus virtual também, né? Através da adição de tópicos, vocês vão fazer relação entre os conceitos que foram discutidos e que foram explicitados aqui na aula, tá? Vamos aguardar um pouquinho. O mapa conceitual abrir, enquanto ele abre, eu vou tomar água. Aí nós temos o mapa mental de toda essa discussão da dimensão epistemológica da educação física brasileira. Então, é importante lembrar que esse mapa ele é interativo, enquanto vocês vão preenchendo o mapa, vocês vão observar que outros colegas, né, também estão preenchendo e essas informações elas vão se somando. Então, aqui, nós temos então, como principal conceito, então nós podemos colocar aqui dimensão epistemológica da educação física, né? Eu vou colocar aqui só para mostrar para vocês como que vai funcionar. Então, olha, eu clico no tópico, né, e eu vou preenchendo esse mapa, enquanto outros colegas também terão acesso a ele. A dimensão epistemológica da educação física brasileira. E aqui vocês vão adicionando outros conceitos, né? Então, por exemplo, esse processo de dimensão epistemológica da educação física brasileira está relacionado, por exemplo,
né, a eugenia. Então, eugenia, que, deixa eu só ampliar ele para que vocês possam ver aqui como é que ele fica, né? Então, aqui, ele está relacionado à eugenia, né? Ele vai estar relacionado também ao higienismo, né? Ele vai estar relacionado ao militarismo. Então, é importante fazer a relação entre esses conceitos e depois explicitar, né, quais são as principais ideias com relação a cada conceito, né? Então, o que é a eugenia, como ela se deu no Brasil, em termos simples, né? De uma forma bem objetiva, para que vocês possam elaborar aí essa teia de relações, essa teia de conceitos que nós estamos discutindo aqui na aula. Tá? Não vou dar spoiler, né? Vou deixar vocês trabalharem aí nesse mapa. Então, através da adição de tópicos, o painel deve ser organizado de forma a estabelecer relações entre todos esses conceitos, os conteúdos discutidos, com a prática científica e a prática pedagógica na educação física, né? Então, lembrando de todos esses conceitos que foram discutidos nessa aula, tá? E aí, como aqui, uma imagem do mapa, né? E como que essa nossa conversa, ela se finaliza e como que a gente conclui tudo isso. Então, pensando em todo esse processo da corporeidade, né, na contemporaneidade. Então, como que esse corpo ele é entendido na educação física nos dias de hoje? Né? Em primeiro lugar, é importante a gente pensar que existe, então, uma mercantilização das práticas corporais. Então, se nós formos pensar no contexto da academia, por exemplo, né? A atividade física, ela se torna um mercado, o mercado da atividade física que vai gerar determinado capital. Né? Então, eu tenho a mercantilização do movimento, mercantilização da prática corporal. Nós vamos pensar nas práticas de aventura, por exemplo. É um outro exemplo dessa mercantilização. Né? Então, as práticas corporais, elas deixam de ser democratizadas. Então, o movimento do ser humano ele passa a ter determinado valor de mercado. É importante nós questionarmos esses sentidos hegemônicos, né, e que predominam nas práticas corporais, que são produtos, que são consumidos. Se nós formos pensar, por exemplo, no tênis, né? Então, o tênis é uma prática elitista e que muito pouco chega até a população em geral, muito pouco chega ao povo, né? O contrário tem acontecido com o skate, né? Então o skate, enquanto uma prática corporal muito permeada pela cultura própria, né, de um grupo, ele sai do povo, né, e ele vai ascendendo valores nesse consumo dessas práticas até chegar como um esporte olímpico, né, até chegar como um produto, digamos assim, de um grande espetáculo que são as Olimpíadas. Então, é super importante nós refletirmos sobre essas práticas, sobre a mercantilização das práticas, né? E nós interpretarmos tudo isso de uma forma crítica, de uma forma muito reflexiva, de uma forma crítica, interpretarmos essas relações culturais, né, que se estabelecem, sem que a cultura perca o que Costa e Almeida e Fenstensfar, é um nome difícil, vão chamar de fundo de natureza. Né? Então, o que é o seu fundo de natureza? De onde essa cultura nasce? Qual é o caminho que ela vai tomar
diante do processo epistemológico, né? Principalmente da educação física, certo? Aqui as referências, né? E qualquer dúvida é só encaminhar o e-mail helena.moraes@ufla.br, tá? Bom estudo, pessoal.